No De Casa em Casa dessa semana, abordaremos o tema Abandonando os julgamentos desnecessários. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não está agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. É melhor não comer nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Amém. Mais cedo, enquanto meditava sobre este assunto, eu me lembrei do texto de João 17, na oração de Jesus, e eu gostaria de ler com vocês, que diz: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Ao lembrar desse texto, a gente vê claramente a vontade do Senhor em relação ao seu corpo. É que sejamos um. E como nós podemos nos sujeitar a essa vontade do Senhor? Existem diversas maneiras, e algumas que a gente não deve fazer. Em geral, o que nos motiva a exercer esse tipo de julgamento é o orgulho, é achar que nós somos donos da verdade, quando na verdade a nossa verdade ela é relativa, né? E de alguma forma a gente quer impor a nossa verdade aos irmãos. E a gente sabe muito bem onde nasceu o orgulho, né? Se a gente for olhar lá em Ezequiel, capítulo 28, 17, diz assim, né? Falando justamente do diabo, né? Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu resplendor. Então, irmãos, nós temos que entender, de uma vez por todas, que o orgulho é uma obra das trevas. E ele coopera para a divisão do corpo. Então nós temos que denunciar, deixar esse pecado, nos arrepender, né, e abandonar o orgulho e o julgamento desnecessário dos nossos irmãos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma vida de fato de comunidade, amando e sujeitando-nos uns aos outros. De que jeito a gente pode amar o nosso irmão de forma efetiva? E a resposta é edificando o nosso irmão, ao invés de julgá-lo por aparências ou por ações. E Paulo, aqui no texto que a gente viu, ele quer extirpar, ele quer terminar
com essa onda de julgamentos que acontecia na igreja naquela época. E nós, nos dias de hoje, não somos diferentes. Seguimos julgando de forma inadequada, julgando pelas aparências, julgando por alguma ação que a gente vê algum irmão tomar, sem que a gente tenha real ciência de o que aquele irmão está passando. E a gente tem que extirpar esse tipo de atitude que acontece entre nós. Nós devemos nos edificar mutuamente uns aos outros, como fala lá em Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquela que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Então a Bíblia fala aqui que somente saia essa palavra. Qualquer outra palavra, ela não cabe a nós como cristãos. Outro texto que eu queria ler com vocês é Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz assim: não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim corrompe a pessoa. Então aqui Jesus está dizendo que o que corrompe é o que a gente fala. É o que a gente fala para os nossos irmãos, é o que a gente fala para a nossa família, é o que a gente fala às vezes para um colega de trabalho ou para algum vizinho. Então a gente tem que mudar de atitude. Como a palavra fala, mudança de mente. Então, queridos, tudo que Deus criou é bom, é maravilhoso. E nós, como criação de Deus, devemos nos tratar uns aos outros com respeito e com amor fraternal. E o amor fraternal é o vetor principal das nossas atitudes como cristãos. E fazer qualquer coisa contrária a isso é viver um cristianismo falso, um cristianismo legalista. Isso traz às nossas vidas uma inversão de prioridades, onde a gente coloca em primeiro lugar a nossa vontade, o que a nossa carne quer fazer, e por último a vontade de Deus, que é que a gente se ame uns aos outros. Então, amados, invistam em relacionamentos de amor fraternal, uns com os outros, para que não sejamos cristãos inconsistentes. Bom, meus irmãos, a gente vê nesse texto várias verdades muito importantes para a nossa vida cristã, né? E uma delas, que na verdade está contida em toda a palavra, é que nós devemos viver pela fé. E lá no final ele ainda diz assim, né? E tudo que não provém da fé é pecado. Então que nós possamos ter essa vida, né? De não olhar as circunstâncias, mas olhar com os olhos da fé, olhos espirituais, para essa realidade que é a realidade do reino de Deus. Também no texto diz que nós devemos nos esforçar para promover a paz, ou seja, tudo aquilo que conduz para a paz e a edificação mútua. E ao meditar sobre esse assunto, Florival, eu lembrei de uma analogia que às vezes algumas pessoas, alguns irmãos saem de congregação, vão para outra, reclamando da igreja e tal, né? E aí um irmão falou que a igreja é como se fosse a Arca de Noé, né? Ela não tinha muito luxo, ela tinha um cheiro ruim, tinha barulho, não era um hotel 5 estrelas, mas lá havia o quê? Havia vida, havia a salvação para aquele povo que estava se perdendo lá por causa do pecado. Então, hoje a igreja é a mesma coisa. Ela tem seus defeitos, mas ela é a expressão do corpo de Cristo aqui na Terra. Todos nós temos inúmeros defeitos, mas a gente faz parte do corpo de Cristo. E por estarmos no corpo de Cristo, nós somos santificados pelo Senhor, para vivermos unidos em amor, né? Bom, meus irmãos, estamos começando um novo ano. Não comece esse novo ano dividido com teu irmão. A Bíblia fala que no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. E se a Bíblia fala todos os homens, quanto mais os nossos irmãos da fé. Então, se depender de você, se humilhe, peça perdão e comece esse ano unido com teu irmão, unido no corpo de Cristo, para que a gente possa experimentar dessa alegria, do gozo que é viver uma vida em comunhão e em unidade com os nossos irmãos. E que ao longo do próximo ano possamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queremos incentivar a todos os irmãos que nos encontram nas casas, tenham um momento de reflexão para ver se há alguma coisa
que te mantém dividido com o teu irmão, e se há, que haja um momento de arrependimento, de confissão e de perdão. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana.